Então a catequese hoje, fora do que está no script, mas é muito importante nos aprender o tempo que nós estamos. É quaresma, mas não mais, digamos, a quaresma propriamente dita, porque já passaram uns 40 dias. Agora nós estamos no tempo da paixão. Hoje é segunda-feira santa, nós estamos na Semana Santa, que é o tempo mais importante para o cristão. É o resumo da nossa vida, o motivo do porquê nós estamos aqui hoje, né? Do porquê vale a pena viver, do porquê vale a pena continuar sorrindo, porque alguém pagou a nossa culpa, né? Para a gente ter esperança. A Semana Santa, a Semana Maior, é a mais importante. O clímax é o tríduo pascal. Quinta, sexta e o sábado santo. Né? Os 3 dias. Mas para a gente entender bem a Semana Santa, vai ter que voltar. Voltar desde o começo, lá na criação. Deus, como a gente viu na catequese passada, num desígnio de pura bondade, como fala o catecismo número 1, esse grandão aqui. Num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Ele não precisava criar nada, ele tinha tudo o que ele precisava nele mesmo. Ele já estava satisfeito, mas ele quis compartilhar a glória, a alegria, a felicidade que era própria dele e do paraíso com outras pessoas, por pura benevolência. Só que Deus é uma verdade irresistível. Quando um sujeito que tem inteligência e tem liberdade, por isso é uma pessoa, quando ele está diante de Deus, ele não consegue fazer outra coisa a não ser adorá-lo, como que forçava isso. Então, antes de Deus se revelar face a face, Deus põe as criaturas dele, as pessoas, como numa situação de poder escolher, com liberdade. Que foi o caso, por exemplo, dos anjos, e foi o caso, por exemplo, é o nosso caso aqui, foi de Adão e Eva. Nós estamos no período de teste, nós estamos no período de escolha, de poder manifestar com as nossas palavras, nossas ações, se eu quero ou não servir a Deus, se eu quero ou não amá-lo e correspondê-lo. É claro que é uma insanidade, assim, de modo básico, se revoltar contra aquilo que é seu princípio, se revoltar pela finalidade pela qual você foi criado. Mas tem gente que se revolta. Então Deus deixou livre. Ele criou Adão e Eva e eles estavam lá no paraíso, bonitinho, tudo na glória, não tinha doença, não tinha dor, não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha problemas. Só tinha uma coisa. Uma árvore lá que era um teste. Deus disse a Adão e Eva, não coma daquela árvore. Só isso. Deus pediu o quê? Obediência. A obediência que remete à humildade. Obediência e humildade. Porque Deus é humilde. Apesar de toda a glória dele e do poder que ele tem, ele é humilde. Porque a humildade... O que é humildade? A humildade é só a verdade. Uma pessoa que é humilde é porque ela é verdadeira. Ela não está fazendo caricatura, não está fazendo máscara. E Deus é o que ele é. Ele não precisa fazer máscara, se aparecer, se engrandecer. Ele não precisa. Então ele é verdadeiro. Então ele espera que as suas criaturas também sejam verdadeiras, portanto, humildes. E o contrário da humildade é o quê? Soberba. Veja. No livro de Gênesis começa bem no primeiro versículo, dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra. Ele criou primeiro os anjos, as coisas que eram espirituais, e depois aquilo que é temporal. Depois aquilo que é físico, palpável, que eu consigo ver e tocar. É assim como nós estamos num período de teste, os anjos também passaram por isso. Só que para eles isso já acabou. Nós ainda estamos. Assim também estava Adão e Eva. Eles foram submetidos a essa prova se eles queriam ou não. O que aconteceu? Eles não obedeceram. Por soberba. Por pura soberba. É claro que teve a indução da serpente, que é Satanás, o pior de todos os demônios, né? Que foi uma tentação que eles tiveram. Mas isso não justifica, isso não muda as coisas. Eles não poderiam comer do fruto proibido. Foi um teste que Deus fez. Era só obedecer. Deus esperava a humildade. Deus esperava a obediência. Mas aí entra o pecado, entra a morte. São Paulo deixa isso bem claro nas cartas dele, tanto aos Coríntios, Romanos, Gálatas. O salário do pecado é a morte. E depois do pecado, houve uma desordem em toda a natureza. Entrou
tudo que é maldade, tudo que é ruindade, que você pode pensar, tem uma origem direta no pecado. Por que, por exemplo, existe AIDS? Por que existe deficiência? Por que existe dor, sofrimento, né? Doenças terríveis? Por que existe o câncer? Nada disso estava nos planos de Deus. Isso é consequência do pecado original e também consequência dos nossos pecados pessoais de uma certa forma. Por quê? Porque todo pecado, o que é um pecado? Veja, o pecado é aquilo que o sujeito faz buscando a felicidade que ele só encontraria no Criador. Lembra que eu comecei falando que Deus queria partilhar a felicidade dele. Então isso só satisfaz plenamente na minha vida, na minha alma, em Deus. Eu quero ser feliz. Só que o pecado é quando eu, nesse desejo de ser feliz, ao invés de buscar o Criador, eu busco uma criatura. E todo pecado é isso. É uma idolatria. Eu coloco um objeto criado no pedestal do Criador. Pode analisar qualquer um dos pecados. O pecado capital da gula, por exemplo. Eu estou colocando a comida como se fosse o fim máximo, como se fosse Deus. E peca, por exemplo, contra a gula, quem, sei lá, se embriaga, bebe demais, não é errado beber, não é pecado, bebida alcoólica. Não é. Tanto que a última ceia tinha vinho. Nosso Senhor transformou água em vinho? Não, desculpe, nas bodas de Caná. Na última ceia tinha vinho. E qual que é o problema disso? A própria Sagrada Escritura fala, não vos embriagueis com vinho doce. O problema está justamente no excesso. Quando você faz daquilo que é uma criatura, o Criador. A vaidade é o quê? É quando você faz da sua imagem uma obsessão. Você, de novo, coloca uma criatura no lugar do Criador. Né? O sujeito, sei lá, que tem relações sexuais fora do casamento, fora do sagrado matrimônio, está fazendo algo que é bom e querido por Deus, que é a relação sexual, fora da finalidade que ela foi criada. Qual que é a consequência disso? É um pecado contra o sexto mandamento, é um pecado da luxúria. Criatura no lugar do Criador. É sempre assim. E o que a pessoa está buscando? Ela tá pensando, agora eu vou ofender a Deus? Não, ela está querendo ser feliz. O movimento é esse. Seja pelo concupiscível ou pelo irascível. Vocês conseguem perceber isso? Concupiscível é aquilo que é desejável e que eu posso ter sem esforço. O irascível é aquilo que é desejável, mas eu tenho que fazer um esforço. Por exemplo, o sujeito chega num tal estado de ira, sei lá, um colega de trabalho, alguma situação, sei lá, foi jogar futebol, começou a brigar, caíram em discussão, via de fato, sei lá, um mata o outro. Ele viu que aquilo seria um bem para ele, cheio de si, da sua própria glória, digamos, a vanglória, acaba matando um outro. Por quê? Ele está usando da faculdade do irascível que Deus deu, que é bom, usando da força e da ira para um objetivo inadequado. E não de defesa, mas para ferir o outro. Então, toda a criação, diz a Sagrada Escritura, geme como em dores de parto. Toda a criação está suspensa nisso, está submetida, porque Deus criou em hierarquia. A gente viu isso na semana passada. Deus criou tudo em hierarquia, então as coisas estão submetidas umas às outras. E esse teste continuou. Quando Adão e Eva pecou, a possibilidade de salvação, ela se extinguiu. Porque Deus, sendo infinito, precisava que alguém reparasse isso de um modo infinito. Ou seja, se eu cometo o pecado de um delito criminal de matar uma pessoa, eu tenho que ser preso. Eu vou ser condenado, julgado, eu vou ser preso, tenho que pagar uma pena. E eu não vou poder sair da prisão enquanto não findar essa pena. Certo? A mesma coisa do céu. Por quê? Deus é misericordioso, Ele é bom. Mas Ele não deixa de ser justo. Ele é perfeitamente as duas coisas. Então Ele não poderia permitir que uma pessoa indigna entrasse no céu. É inconcebível o sujeito, sei lá, fazer a corrida de São Silvestre e ganhar o prêmio sem ter chegado no fim.
Então Deus é justo, justíssimo. A possibilidade do céu se extinguiu por quê? Porque Deus, sendo infinito, essa pena, digamos, essa prisão, tinha que ser algo infinito. Por quê? Tem que ser algo que corresponda à dor causada no coração de Deus. Problema, nós não somos infinitos. Porque teve um momento que a gente passou a existir, na concepção. E antes de Deus ser concebido, já existiam outras coisas. Logo, eu não sou infinito. E mesmo que, para remir um só pecado, eu passasse a eternidade no inferno, não seria suficiente. Nem 40 dias de jejum, nem 50 dias com frios dias de madrugada, não seria suficiente. Porque Deus é infinito. Logo, o céu se fechou. Mas Deus não deixou a mercê. Deus, que é amoroso, todo-poderoso, onipotente, na primeira catequese, onipotente, onisciente e onipresente. Ele não deixou haver navios à humanidade, porque ele ama. Veja, pela justiça, pelo lógico das coisas, Deus poderia abandonar, deixar entregue. Ou seja, o sujeito vivia aqui e morria e ia para o inferno. Todos iam para o inferno. Todos. Mas ele não quis isso. Deus foi se revelando. E ele foi fazendo alianças. Ele fez aliança. Adão e Eva fizeram penitência. Se arrependeram do pecado e fizeram penitência. E hoje estão no céu. Santo Adão e Santa Eva. A gente pode chamar e invocar eles como santos. Aí Deus fez aliança com santos e profetas no Antigo Testamento. Por exemplo, Noé. Mas uma das mais importantes alianças que Deus fez foi com Abraão, que era um homem justo, já de idade avançada. Ele era temente, servia a Deus, observava os 10 mandamentos. E Deus prometeu um filho para ele já na velhice. Isaac. Era impossível a esposa dele ficar grávida, Sara, porque ela já era muito idosa. Mas para Deus nada é impossível. Deus prometeu que da descendência de Abraão seria tão grande, incontável como as estrelas do céu. E aí Deus pediu para Abraão que ele entregasse o filho dele em sacrifício. O filho que ele tanto esperou e que Deus deu. Que Deus pediu para Abraão entregar seu filho em sacrifício, ou seja, ele tinha que matar o próprio filho. Deus pediu. Agora, aquele que era o filho dele, primogênito, sem defeitos, o menino justo, digamos, sem pecado, Deus pediu que o próprio pai matasse o filho. Abraão podia se revoltar, assim, eu não vou fazer isso, eu não vou obedecer. Mas Abraão, confiando que Deus não pode errar, não se engana e não pode enganar em ninguém, obedeceu. E antes dele fazer isso, o anjo segurou a mão dele e Deus falou assim, não precisa, eu já vi que você vai me obedecer. Aquilo era uma prefiguração, por quê? No futuro, Deus ia mandar o filho dele para morrer no nosso lugar. Uma aliança, um pacto de sangue. Muito bem. Daqueles descendentes, aquele filho Isaac, depois Isaac teve um outro filho chamado Jacó, que teve 12 filhos, das 12 filhos, esses 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel, né? Que era o povo de Deus no Antigo Testamento. E desse povo de Deus vieram os profetas e Deus foi revelando que ele ia mandar o Messias. Depois Deus mandou o rei Davi, e disse que da descendência desse rei ia vir o Salvador, o Messias, que ia por fim pagar a culpa de uma vez por todas. Eles já sabiam que o pecado era uma coisa muito grave, Deus já tinha revelado, e que ninguém a não ser aquele prometido seria capaz de abrir de novo as portas do céu e, portanto, a gente ter a possibilidade da salvação eterna. Dos filhos de Davi, a descendência real, porque Davi era rei, um casal que é de toda a família real, Maria e José, assim como Deus tinha prometido.
Mas antes disso, ocorreu um episódio que é muito importante e que está intrinsecamente ligado com a Semana Santa, lá no passado, que foi a aliança com o povo de Deus que Deus fez com Moisés. Isso bem antes. Esses filhos de Jacó, os 12 filhos, por uma longa história, que um dos filhos chamava José, foram para o Egito e um dos filhos se tornou vice-rei do Egito, muito poderoso, muito glorioso. E aí, eles, hebreus que eram, conviviam no meio dos egípcios, mas não se misturavam. Eles não se casavam entre si, não tinham filhos entre si. Eram nações distintas no mesmo lugar. Desse povo, eles cresceram, ficaram numerosos, e os egípcios começaram a escravizar os hebreus, que eram esses filhos de Jacó, esses 12 filhos de Jacó. Então, a situação estava muito deprimente, aí teve aquela história de Moisés, que Moisés foi abandonado, foi jogado num junco, que desceu o rio, e a filha do faraó pegou para criá-lo. Ele cresceu como um filho do Egito, como um príncipe, filho do faraó. Então ele era poderoso. Aí depois de uma longa história, ele matou um egípcio, fugiu para não ser morto. Deus apareceu entre aspas, né? Foi uma miragem, uma visão. Para Moisés, numa sarça que pegava fogo, numa árvore que não se consumia. Aquilo chamou muita atenção dele e ele se aproximou. Deus falou: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E ali estava a presença de Deus. E Deus disse que ia fazer uma aliança com ele para libertar o povo de Deus, os hebreus, da escravidão do Egito. Então, foi o que aconteceu, né? Depois de uma longa história, das 12 pragas, depois vocês procurem, se vocês quiserem ler, uma história fenomenal e que ocorreu de fato. O faraó era irredutível, ele não queria libertar os hebreus. Por fim, depois de muita história, Moisés conduziu os hebreus até o Mar Vermelho e com o cajado dele ele bateu no chão, o mar se abriu, eles fugiram, depois o mar se fechou e mataram os soldados egípcios com o faraó. Eles foram mortos. Depois eles fizeram uma peregrinação de 40 anos no deserto até chegar na terra prometida e na salvação, que Deus havia dito para Moisés. Agora, linkando com tudo isso, e a Semana Santa. Quando o sujeito peca, quando Adão e Eva pecou, o que acontece? Quando um sujeito peca contra algum dos 10 mandamentos, a pessoa se torna objeto da ira de Deus, da justiça divina. E ao mesmo tempo, a pessoa que está em um pecado grave é propriedade dos demônios. Ah, mas eu não vejo nada, não acontece nada. É porque Deus é bom. Deus não permite. Deus é tão maravilhoso que o sujeito, sei lá, pode chegar, assalta, mata. E o que acontece imediatamente? Nada. O sol brilha, ele continua respirando. Porque enquanto você está vivo, você ainda tem chance de se arrepender. Deus espera que você se arrependa. Entende? Enquanto tem vida, existe a possibilidade de escolha. Depois que a gente morre, que a alma separa do corpo, o nosso estado de, como fala, não que de liberdade, mas a gente poder decidir, ele finda. E aquilo que você escolheu, ou foi o pecado, ou foi a vida, aquilo como que congela para sempre, eternamente. Então, aquilo que aconteceu de fato com o povo de Deus, lá no Egito, é o sinal do que estava acontecendo com toda a humanidade. Porque a humanidade estava em pecado, no pecado de Adão e Eva. E quem tem esse pecado é escravo do demônio. No caso, eles estavam escravos do faraó. O faraó era o símbolo dos demônios, símbolo de Satanás. E aí, o que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus teve um libertador. Quem foi esse libertador? No caso, lá no Egito, foi Moisés. Mas ele era a figura de Jesus, o verdadeiro libertador. E o que aconteceu com o povo? Eles fugiram, eles
saíram daquela condição de escravidão, de morte, para a vida, para a terra prometida, como? Atravessando o Mar Vermelho que tinha se aberto. E o que é isso? É um sinal do batismo, que tira de mim a condenação eterna e me põe a graça de Deus. E naquele momento que eu sou batizado, Deus faz um organismo sobrenatural na minha alma. E eu, de escravo do demônio, me torno filho de Deus. Portanto, eu sou herdeiro de tudo aquilo que Jesus é herdeiro. E não mais escravo do demônio. E não mais objeto da ira de Deus. Isso é muito importante. Na catequese de sacramentos a gente vai aprender mais sobre isso. Então tudo tem um gesto, um significado, nada é aleatório na Sagrada Escritura. Acontece que nós somos limitados, você ainda não está com o estudo adequado para aquilo, você ainda não estudou e não rezou o suficiente. Não é porque a Sagrada Escritura é a palavra de Deus e Deus é vivo. Deus sempre pode ensinar alguma coisa que o Senhor deu anos, mas a palavra dele é viva. Isso é muito bom. Quando a gente estiver na catequese de oração, eu vou ensinar outras coisas. Muito bem. Então, isso tudo era um sinal do Messias prometido, o libertador, que de fato ia fazer isso, não só no modo gestual, ritual, né? E aí, para manter essa fidelidade, Deus fez uma aliança e mandou os profetas e foi falando. E disse que quando eles chegassem na terra prometida, as 12 tribos de Israel, cada uma das 12 tribos ia ter uma porção de terra. Cada um ia poder ter um lugar para poder criar sua família, e não mais naquela situação degradante que estava no Egito. Uma dessas tribos, que era a tribo de Levi, Deus disse que não ia dar terra. A tribo de Levi é a tribo sacerdotal. Era a tribo que ia ter Deus como herança. Então, eles eram os únicos que poderiam oferecer o sacrifício no templo. Porque a igreja no templo, no Antigo Testamento, era só uma. Era em Jerusalém, onde aconteciam os sacrifícios para expiação do pecado do povo. Tinham as sinagogas que Jesus ia, que a gente vê nos evangelhos, mas era só para leitura, era só para explicação. Era só tipo a liturgia da palavra. Mas não tinha o ato sacrificial do perdão dos pecados, nada daquilo. Então, uma vez por ano, Deus pediu, depois de várias coisas que aconteceram, Deus pedia para que esses sacerdotes da tribo de Levi entrassem no templo de Jerusalém, que era uma construção que tinha um muro. O povo ia rezar e eles ficavam no sol e na chuva. Só podia entrar os sacerdotes. E era dividido em duas partes. Era uma construção retangular. Vocês já viram a representação? Era como que duas cerâmicas assim, sabe? E o entorno era todo cercado com um muro enorme. Um muro muito grande mesmo. Não dava para pular. Então, eu quero ir no templo. Vou rezar, vou orar. Então as pessoas ficavam assim. E aí, que tem aquele episódio que Jesus os vendilhões do templo, então ele estava expulsando esses que estavam no pátio. A construção mesmo, que dava para entrar, só os de tribo sacerdotal. Então era uma construção retangular, assim, como se fosse assim, né, duas cerâmicas, e que tinha dividido em duas partes, o santo e o santo dos santos. E eles entravam por aqui. E aqui tinha uma grande cortina. Aqui ficava a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Era como se fosse um baú de madeira revestido de ouro, que tinha 2 querubins por cima e 2 hastes. E dentro dele estavam as 2 tábuas que Deus revelou a Moisés dos 10 mandamentos. Quando a gente chegar na catequese dos mandamentos, eu vou explicar isso mais. Então lá tinha as tábuas dos 10 mandamentos, o maná que caiu do deserto e o cajado de Arão. E em cima da arca tinha a representação de Deus. Não era Deus propriamente dito, era a representação de Deus. E essa arca ficava aqui. E só uma pessoa, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote. No tempo de Jesus era muito fácil. Aí, o que acontecia? Por que ele entrava lá? Porque Deus havia pedido no Antigo Testamento que no dia do perdão, no dia da Páscoa, se imolaria um cordeiro. Um cordeiro que era oferecido
no dia do Yom Kippur. Até hoje os judeus têm esse dia. O Yom Kippur, que significa o dia do perdão. O que é esse dia do perdão? Lembra que alguém tem que pagar essa culpa, alguém tem que remir esse pecado. Então Deus pediu no Antigo Testamento que pegasse um cordeiro macho, primogênito, sem manchas, sem defeitos, e que fosse sacrificado, que ele fosse morto. E os sacerdotes tinham que comer, e o povo de Deus tinha que comer dessa carne. E o sangue desse cordeiro era levado pelo esse sumo sacerdote, que oferecia a vítima. Ele entrava no santo e depois no santo dos santos. Aqui na parte do santo, os outros sacerdotes colocavam muito incenso, que tinha o altar da oferenda dos incensos, assim, que era como se fosse uma mesa grande, dessa altura mais ou menos, que tinha algumas coisas com brasa, eles faziam umas misturas ricas que ficava muito cheiroso. Então eles enchiam de fumaça, muita fumaça, porque o sumo sacerdote não podia ver a arca, por causa da presença de Deus, então era muito, muito sagrado, muito santo. Se ele visse, ele morria. E morria mesmo. E se ele entrasse no outro dia que não fosse o Yom Kippur, morria. Se ele entrasse em pecado, ele também morria. Tanto que, isso tem prova arqueológica disso, os sumos sacerdotes, eles entravam com cordas, eles colocavam corda no pé assim, e eles usavam uma roupa como se fosse uma casula, que o padre tem na missa, só que diferente, era uma túnica branca, que tinha um símbolo, e no peito tinha o que era chamado de efode, com 12 pérolas preciosas. Hoje se avalia que se fizesse uma roupa como essa, seria em torno de $1 milhão. Se fizer na descrição do que era no Antigo Testamento. E aí ele entrava amarrado e tinha na roupa dele tinha pendurado assim umas bolinhas, como se fosse um chocalhozinho, que enquanto ele estava fazendo as orações, ele mexia e fazia barulho. Aí os outros sacerdotes sabiam que ele ainda não tinha morrido. Por quê? Se ele entrasse e estivesse em pecado, ele caía morto na hora. E ninguém ia poder buscar o corpo. Por quê? Ia morrer também. Só no outro ano que o sumo sacerdote ia poder pegar. Porque Deus é 3 vezes santo. Então não podia entrar uma pessoa indigna. Gente, e era só a representação de Deus, não era Deus. Deus não estava ali realmente guaritando na Eucaristia hoje, no sacrário. Aí o sacerdote pegava o sangue desse cordeiro que tinha sido morto como vítima, ele levava numa coisa chamada hisopo, que é como se fosse, sabe o que o padre usa para aspergir o povo, água benta, assim? Tipo aquilo. No hisopo, e ele aspergia o sangue do cordeiro. Quando o sangue tocava na arca, lembra que ele não estava vendo, porque está cheio de fumaça que ele não podia ver. Ele entrava de frente e saía de frente, porque ele não podia dar as costas também, para o nosso Senhor, na representação de Deus. Quando o sangue tocava na arca, o pecado do povo era perdoado. Mas era só uma representação e eles sabiam disso, porque verdadeiramente isso ia acontecer quando viesse o Messias. Certo? E Deus prometeu, Deus falou, por exemplo, para o profeta Isaías, que ele ia mandar o Messias, ele ia ser um servo sofredor, humilde, manso, como um cordeiro. O cordeiro era só um sinal. Gente, vocês já viram o cordeiro? Já viu quando matam um cordeiro? Você já viu? Ele não grita. Ele não berra. É impressionante. Ele é tão puro, um animal tão puro, sabe? Ele aceita a morte. Ele como se entrega. É lindo. Não é lindo porque... Entende? Mas ele chama muita atenção. E o sangue dele é meio rosado. É um vermelho brilhante, assim. Uma coisa... É impressionante. Muito bem. Aí Deus prometeu um Messias, o Salvador, que ia morrer de uma vez por todas para a salvação e pelos pecados de todas as pessoas, de toda a história. Vamos lá.
Quem poderia, o profeta Isaías dizendo sobre o Messias, que ia nascer ainda, isso aqui é tipo mais de 500 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías. O profeta Isaías dizendo no capítulo 53, se vocês quiserem ler, quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento. De fato, Jesus veio... Gente, meu Deus do céu. Tá? Deus, ele é Deus, Ele criou todas as coisas. Olha, eu gosto de ver coisas de astronomia, né? Acho um máximo. O sistema, a estrela mais próxima da gente está a 4.000 anos-luz. E existem bilhões como essa. Os cientistas, estimativas que não dá para contar, mas existem bilhões de galáxias. Que contém vários sistemas solares. O que é a Terra diante do universo? Se falar que é uma poeira, ainda está elogiando. Olha o tanto que Deus se humilhou. Porque Jesus é Deus, Ele se humilhou. Ele podia ficar lá de boa na glória lá. De boaça. Olha o tanto que Ele se humilhou. E ele teve uma vida extremamente simples, escondida, pobre, humilde. Ele teve que trabalhar. E não foi um dia ou dois. Ele trabalhou por quase toda a vida. Por quê? A pregação de Jesus, ele começou a pregar o evangelho, anunciado, quase tudo isso que a gente vê aqui no Novo Testamento, com 30 anos. Ele morreu com 33. O que Jesus fez nesses 30 anos? Ele teve uma vida de silêncio, de escondimento, de humildade, de trabalho, de serviço. Ele aprendeu com um humano. Porque ele foi igual a gente e nós em tudo, menos no pecado. Então ele teve que aprender a trabalhar. São José ensinou. Imagina São José ensinando Deus a trabalhar. Não é muito grande isso? Tá, muito bem. E aí, o profeta Isaías continua. Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Vocês já viram foto de Israel? Cara, é um deserto, mano. É um deserto. Inclusive teve um rei, o rei São Luís IX, acho. Da França, santo da igreja. Ele foi conhecer Israel, ele ficou indignado. Ele falou assim, meu Deus, o senhor escolheu para nascer aqui, num lugar feio desse, só tem deserto. Por que o senhor nasceu na minha bela França? Porque ele era francês, né? Rei da França. E de fato, enraizado numa terra árida, não tinha graça nem beleza para atrair os olhares, e o seu aspecto não podia seduzir-nos. Claro, depois quando Jesus foi flagelado, ele não tinha beleza, ele era uma chaga só. Era desprezado, era escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais, sobre os quais se cobre o rosto, se desvia o olhar. Né? Quando você vê uma situação muito triste no trânsito, com uma pessoa esmagada, você nem consegue ver. É insuportável. Assim era Jesus, ele ficou irreconhecível de tanto que bateram nele. Assistindo o filme, a gente já não consegue ver, né? O filme já é muito difícil. Vocês conhecem o filme do Mel Gibson? Quem não assistiu, assista. Se assistiu, assiste de novo. Inclusive, esse filme, você sabe a história? Não. Mel Gibson é católico. Muito católico. Hoje. E ele queria fazer um filme da Paixão de Cristo. Ele já conhecia os evangelhos. Mas ele queria saber mais, coisas históricas, arqueologia. Então ele foi para uma biblioteca. E ele sentou e fez uma oração. Meu Deus, me ajuda, me dá, sei lá, uma graça, né? Ele sentou. Esse livro aqui, ó, caiu, aberto, na frente dele. Como que alguém tivesse empurrado da prateleira. Eu não sei se vocês conhecem, mas é esse aqui que ele se baseou para fazer o filme. É uma beata da igreja, Beata Ana Catarina Emmerich. Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Que Jesus aparecia para Beata Catarina Emmerich. Aparecia mesmo, quando não era uma visão, era uma aparição. Ele via assim como a gente está se vendo, certo? E aí Jesus revelou para Ana Catarina Emmerich muitas coisas que inclusive não estão nos evangelhos. Por exemplo, a quantidade de flagelos que ele recebeu.
Foi mais de, eu não lembro exatamente, mas foi mais de 5.400 flagelações, chicotadas. E outros detalhes do nascimento de Jesus, o nosso Senhor revelou para ela. E tá tudo escrito. Gente, isso aqui é um livro maravilhoso. É muito bom. Ele só tem um problema, ele termina. É muito bom mesmo. E é esse livro aqui, a origem daquele filme. Eu tava lendo aqui algumas partes. Muito bom mesmo. A Biblioteca Católica vende, mas não tem outras versões assim. É fácil de encontrar, não precisa ser assinante. E aí, isso aqui é do profeta Isaías, então ele vai falando como que ia ser castigado o nosso Senhor. E aí depois ele vai narrando outros detalhes. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele, o Messias, o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, assim como um cordeiro. Em vez de você estiver, pergunta para alguém que já matou um cordeiro, se ele fica berrando pulando. Ele não berra. É impressionante. E o cordeiro, por isso que na missa o padre diz, o cordeiro de Deus, o Jesus é o verdadeiro cordeiro, que tira o pecado de fato. Por que Jesus tira o pecado de fato? Voltando ao raciocínio. Se Deus é infinito, a reparação precisava ser infinita. E a humanidade não é infinita, logo a humanidade jamais seria capaz de apresentar a Deus a reparação. Deus não nos abandonou, ele teve uma solução para isso. Ele mandou aquilo que ele mais amava, o que ele tinha de mais precioso, que era o próprio Filho dele, que é Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para quê? Porque ele já sendo Deus de natureza divina e pessoa divina, quando ele se encarnou, ele assumiu uma humanidade. Então, a pessoa dele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, depois que ele se encarna. E como a pessoa dele é divina, todas as obras e os atos que ele fazia diante de Deus tinham um valor infinito, todos os méritos. Então, o mérito, por exemplo, de Nosso Senhor ir trabalhar. Ter que trabalhar para sustentar, ajudar a sustentar a casa. A circuncisão de Jesus, que é obrigatória para os judeus. O 8º dia, eles são obrigados a um ritual, né, que é feito, uma consagração de sangue dos filhos a Deus. Isso é pedido até hoje para os judeus. Quem é judeu que não acredita em Cristo, né? Claro que eles não são mais a religião verdadeira. Que é cortado o prepúcio do pênis da criança. E o sangue que escorre é o laço do sinal da aliança com Deus. Então, Nosso Senhor, Jesus, porque São José e Nossa Senhora, eles praticavam lei judaica, eles não tiveram pecado aqui na Terra, né? Eles eram santos. Eles fizeram o ritual. E Nosso Senhor foi circuncidado, oferecido em consagração a Deus. Ele que é o próprio Deus. Então ele teve uma vida normal, como a gente. Trabalhou, né? Fez vários milagres, porque ele é Deus, claro, não está limitado. E depois morreu na cruz para nos salvar. Todos os atos que ele faz têm mérito. O que é mérito? É valor. Quando você faz uma coisa boa, tem mérito diante de Deus, né? Se você, sei lá, vai visitar um doente, um idoso, ajuda, isso é uma coisa simples. Você dá um copo de água para alguém que pediu. Isso é uma obra de misericórdia, tem uma indulgência tremenda. Diante de Deus, isso é uma obra de caridade, então tem méritos. Você merece uma recompensa por isso. Às vezes parece pequeno, bobo, mas para Deus tem um valor muito grande. Quanto mais as obras maiores, certo? Então Deus, Jesus, né, tinha muitos atos meritórios aqui na Terra. E os atos dele eram de valor infinito. Né? Então, Jesus ofereceu, antes de morrer na cruz, mais que o suficiente para remir todos os pecados de todas as pessoas, de toda a história, de todos os lugares, de uma vez só.
na circuncisão de Jesus. Ali ele já ofereceu mais que o suficiente para remir todos os pecados. Antes, no nascimento, a humilhação dele de ter que se fazer humano ilimitado, esse já é muito meritório. Aí eu pergunto, Jesus morreu na cruz, certo? Por que ele morreu na cruz? Alguém faz ideia? Sabe? Não tem nem ideia. Por que Jesus morreu na cruz? A humanidade estava remida e ele é Deus, ele sabia disso. Bom, primeiro, ele morreu na cruz para cumprir plenamente o que Deus Pai havia pedido para ele. E depois, porque ele quis se doar inteiramente. Ele se esvaiu até a última gota do sangue dele. A entrega dele por nós foi completa. Ele não fez reserva. Mesmo não precisando mais. E também para uma outra coisa. Depois que o pecado entrou no mundo, nosso relacionamento ele já não é mais puro como era antes. Então, a gente sempre está com o pé atrás com as pessoas, sempre desconfiando, né? O sujeito fala que é meu amigo, mas, sei lá, nunca me visita, não manda mensagem, não pergunta. Não tem condição de ser amigo. Quando eu preciso, nunca está disposto a me ajudar. Então, não dá para eu crer que é meu amigo. Porque para que haja uma amizade verdadeira, precisa haver sacrifício. Eu tenho que me sacrificar pelo outro. Certo? De alguma maneira. Aí, de novo, aquele exemplo que eu dei semana passada. Qualquer pessoa que você tem certeza que te ama de verdade, de veras. Deveras, sem titubear. Sim, fora Deus, né? Claro, Deus e os santos. Os pais. Os pais. Os pais, ou sei lá, os avós, ou quem for mais próximo, não sei. Mas com certeza alguém que foi capaz de se sacrificar por você. Né? Então, Deus quis provar, apesar de não precisar, que Ele nos ama. E que não tem dor que eu possa passar aqui na Terra que se compara. Ele não é indiferente à minha dor, porque Ele já passou por isso. E para que não houvesse dúvida do amor dele por nós. Nós que pecadores que somos, a gente duvida do amor de Deus. Duvida da graça. Duvida da presença dele. Né? O que é fé? São Paulo diz, Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Eu tenho certeza que Deus me ama. Ele morreu na cruz. Muito bem. Então agora chegamos na parte da Semana Santa, finalmente. Jesus, depois de ter pregado, anunciado o Evangelho, feito discípulos, feito apóstolos que estavam junto com ele, mais perto. Ele morou na casa de Pedro, porque ele não tinha casa depois que ele saiu para evangelizar. Jesus não tinha nada, ele era muito pobre. Não miserável, que são coisas distintas. Então ele saiu, anunciou o reino de Deus, pregou, converteu muita gente, curou muito doente, ressuscitou pessoas. Lázaro, por exemplo, estava morto. Depois de 4 dias no sepulcro, Jesus chamou ele e Lázaro ressurgiu à vida. Por quê? Porque ele é Deus, ele é autor da vida. Qual a dificuldade que ele tem para fazer isso? Nenhuma. E no domingo da Semana Santa, ontem, foi o domingo chamado Domingo de Ramos. O que foi isso? A gente recorda na liturgia da igreja, quando acontecem as coisas, dentro da liturgia sagrada, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Na catequese sobre o Espírito Santo e a igreja, a gente vai entender isso depois. A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, portanto, a igreja não pode errar como eu erro. Tudo que me erra não é a igreja. Tudo que me peca não é a igreja. É uma linha que separa. E aí, quando a igreja faz um ato litúrgico solenemente, por ser o próprio corpo de Cristo,
A igreja é o corpo de Cristo, né? Formado pela multidão dos fiéis que eles são batizados, estão na graça. Quando a igreja tem um ato litúrgico, por exemplo, Domingo de Ramos, não é que a gente está recordando uma coisa do passado. Aquilo atualiza para nós que estamos no presente. Porque Deus criou o tempo, então ele não está no tempo. Ele está vendo as coisas de fora do tempo, certo? Então, para ele, isso é possível. Então, esse ato que é feito todo Domingo de Ramos, as pessoas pegam, é para repetir o gesto que foi feito com Jesus em Jerusalém, quando ele voltou, foi para Jerusalém e foi saudado como rei, que era um costume das pessoas, quando o rei chegava na cidade, saudar com ramos. E Jesus é rei, rei, sacerdote e profeta. Ele é perfeitamente rei, sacerdote e profeta. Né? Na formação de missa que eu vou fazer lá, eu vou falar isso, né? E é por isso, por exemplo, que na missa tem uma cadeira do padre, com duas do lado, né? E um rei e uma corte. Aquela cadeira chama trono, para lembrar que Jesus é rei. Tem um ambão, que tem a pregação, Jesus profeta. E tem um altar, Jesus sacerdote, porque oferece a vítima. Nada é por acaso. Muito bem, aí no Domingo de Ramos é feito isso e é lido o Evangelho da Paixão de cada ano. Né? Esse ano é Marcos. Foi lido ontem o Evangelho de Marcos, da Paixão do Senhor. Né? Segunda-feira, que é dia tradicionalmente ligado às almas do purgatório, para rezar pelas almas do purgatório, hoje é lembrado o fato que Jesus foi ter com algumas pessoas, próximos amigos, ele foi para a casa de Lázaro, aquele mesmo Lázaro que ele ressuscitou, e Maria Madalena, que tinha sido perdoada, derrama nele um valioso, precioso perfume, um gesto de amor, de reverência com Nosso Senhor, né? Na terça-feira... E ela foi criticada por quem? Por Judas, que era um dos apóstolos. Ele era... Ali ele já estava... Ele roubava, como diz o Evangelho, ele roubava o dinheiro. Porque Judas era o responsável da coleta. Porque para evangelizar você precisa pagar, tem alimentação, teve as circunstâncias, certo? Então tinha quem doava, quem se disponibilizava. Judas era responsável por isso, ele roubava o dinheiro que as pessoas doavam. Então, veja, desde o começo a igreja tinha problemas, tá? Então não fica pensando que você vai encontrar problemas na igreja aqui em Cuiabá, lá no Vaticano, qualquer lugar que você for. Mas, de novo, tudo que me peca não é igreja, certo? Se eu estou em pecado, eu não estou na comunhão, eu não estou na amizade com Deus. Então, eu não falo com a igreja. Então, Judas, ele ficou com inveja, porque era muito dinheiro. Era 300 denários. Era o salário de um ano inteiro. Moedas, 300 moedas de denários. Que custava o perfume que ela derramou em Nosso Senhor. Porque ela se sentiu muito grata pelo perdão que Jesus deu para ela. E por não ter deixado ela ser apedrejada, embora ela era uma prostituta. E lá ela se arrependeu. Santa Maria Madalena. Muito bem, seguinte, senão vamos perder. E aí, na terça-feira, é o dia que Jesus se reúne com os apóstolos e diz que ele deseja se unir a eles, né? Que é a comunhão. Nós vimos isso. É um dos capítulos mais belos que tem na Sagrada Escritura. O capítulo 6 do Evangelho de São João é estupendo. É estupendo. No versículo 53, Jesus fala assim para os apóstolos: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, quem não comunga na missa, não vai ser salvo. Jesus é que falou isso, não foi a igreja que inventou essa parada toda. É Jesus que falou. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá vida eterna. Você é livre, você não precisa, Deus não vai colocar um cabresto em você. Ele quer que você seja salvo, mas não vai te forçar a nada. Se você não for lá, não buscar os sacramentos, como eu estou fazendo, você não vai ter vida da graça. É Deus quem santifica, certo? E não mais.
Não só isso, olha o que ele diz depois. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a esperança, cada vez que a gente comunga. É maravilhoso. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso é comunhão, está em comum acordo. É uma sociedade. Muito bem. Na quarta-feira, tradicionalmente é feito o que é chamado de Sermão das Sete Palavras. As 7 palavras nós temos na cruz. E é um dia que Judas foi no templo e entregou Jesus por 30 moedas de prata, o salário de um mês. Comprou Jesus como se fosse um escravo. Olha a maldade, a malícia do que pode chegar uma pessoa em pecado. O evangelista fala no evangelho de ontem que, um dia hoje, acho, que Judas roubava o dinheiro. Pecado grave. Um pecado contra o 7º mandamento. E Judas era um apóstolo. Judas curou enfermos. Judas expulsou demônios. Ele sabia quem era Jesus. Olha a maldade dele. Num momento de fraqueza, mais uma das fraquezas, ele se revoltou porque ele viu que Jesus não ia trazer aquela restauração política para Israel como ele esperava, como a maioria esperava, inclusive. Achava que Jesus ia resolver todos os meus problemas da minha vida. O Messias tinha que vir para fazer isso, me dar uma vida boa, confortável e resolver tudo sem que eu precisasse passar pela cruz, por problemas, por sofrimentos. E Jesus disse que não. Jesus falou que quem quiser me seguir, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. É difícil. Porque veja, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Meu amigo, você quer ir para o céu, felicidade do paraíso, que não tem nada que se compara aqui na terra. Aqui na terra tudo é esterco, tudo aqui é fezes, comparado à vida do céu, à eternidade no paraíso, sem dor, sem problema, sem conflito, sem morte, sem guerra. Então é justo que você pague um preço. E veja, se você não quiser ser cristão, a cruz vai vir na sua vida igual. Não vai? Você vai ter sofrimento. E é assim com tudo, com tudo. Olha, não existe ressurreição sem cruz. Tá? O sujeito quer ser, sei lá, policial, mas fica em casa comendo o dia inteiro, não vai pra academia, não se esforça, não estuda para fazer. Não vai passar nunca no concurso. Não existe ressurreição sem cruz. Na vida inteira da gente é assim. Ah, mas eu não quero ser cristão. Beleza, parceiro, mas vai ter cruz igual. Você vai sofrer igual. A diferença é que você não vai aproveitar o sofrimento da sua vida. Ele não vai ser meritório. Sabe? Nada na vida é por acaso. Muito bem. Seguindo. Quinta-feira Santa. Aí acaba a penitência quaresmal. As penitências da quaresma acabam. É um dia festivo, um dia solene. Quinta-feira Santa é o dia que de manhã o bispo se reúne com todos os padres da diocese e tem aqui chamado missa crismal, que o bispo faz, tem uma missa solene. Isso aqui é um missal. Vocês já viram o missal? Esse aqui que o padre usa, o bispo usa para rezar a missa. Ele tá velhinho, já tá, soltou aqui. Aqui tem todas as orações que o padre precisa para rezar a missa durante todo o ano. E aí, na missa da Quinta-feira Santa, na missa do Crisma, o bispo faz o óleo dos catecúmenos, que é para o batismo, o óleo do Santo Crisma, que é para o Crisma, e o óleo dos enfermos, que é para o sacramento da unção dos enfermos, daqueles que são doentes, estão morrendo. Ele faz para o ano inteiro, é naquela missa ali. E é o bispo que tem que fazer, o padre não pode fazer. E se os padres não tiverem, ele não pode fazer os outros sacramentos, certo? E aí depois, à noite, tem a missa solene da Ceia do Senhor, em que Jesus instituiu os 2 sacramentos mais importantes que nós temos, que é a Eucaristia e a ordem. O que é o sacramento da Eucaristia? É o sacramento
em que Jesus se entrega em corpo, sangue, alma e divindade para nós. Porque assim como ele fez na última ceia, ele reuniu os discípulos na quinta-feira santa. Ele disse: ardentemente eu desejei comer essa Páscoa convosco. Né? E aí Jesus, com os apóstolos, só os apóstolos nesse dia. A primeira missa foi nesse dia. Jesus, que é o sumo sacerdote, o verdadeiro e único sacerdote, realmente, legitimamente sacerdote, né? Os padres são sacerdotes, mas é porque eles participam do sacerdócio de Cristo. E o que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que oferece uma vítima de expiação. Assim como no Antigo Testamento, os sacerdotes imolavam o cordeiro, certo? E Jesus é o sacerdote, só que ele também é a vítima. Ele oferece a si mesmo, ele não está oferecendo outra coisa, ele oferece a si mesmo. E aí na última ceia, com os apóstolos, o que ele fala? Ele pega o pão, rende graças a Deus Pai Todo-Poderoso e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois pega o cálice com vinho e diz: tomai e bebei, isto é meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, é a última aliança. Deus fez várias alianças no Antigo Testamento, lembra? Essa é a última aliança, é eterna, nada mais a ser prescindido. Que será derramado por vós ou por todos. Onde? Na cruz. O sangue dele foi derramado por nós. Para a remissão dos pecados. O que é remissão? Remir vem do verbo latim redimere, que significa comprar de volta. Comprar o quê? As nossas almas da escravidão do demônio. O preço da minha liberdade, da minha alforria, foi o sangue de Deus. Então veja que o pecado não é uma coisa trivial. É algo terrível. E aí, na quinta-feira santa, vocês vão para a missa, procuram alguma igreja para ir, pelo amor de Deus, tá? Beleza? Quinta-feira santa é uma missa, ela começa festiva, solene, bonita e não acaba. Ela fica triste. Por quê? Porque Jesus, depois da ceia com os apóstolos, ele foi orar no Monte das Oliveiras, assim como eles deixavam os cordeiros, eles ficavam presos no Monte das Oliveiras, que era perto do templo, na noite anterior da imolação, do Yom Kippur. E Jesus ficou lá e ele chorou. Não chorou, ele suou sangue. Tamanho foi o pavor dele, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele é Deus, ele é o futuro. E aí, na missa, todas as flores, tudo é tirado. Os castiçais é tirado, a cruz é tirada, o altar fica desnudado. A igreja fica... Isso na quinta-feira. É na quinta-feira, antes de acabar a missa. Não tem bênção final. Não tem oração final. Parece que não termina, é aquele clima triste. E Nosso Senhor é transladado para o altar da reposição, como é chamado. Né? Jesus está na hóstia, né? Corpo, sangue, alma e divindade. É um pãozinho, mas ali está Jesus completo, Deus. Quando a gente chegar no sacramento da Eucaristia, eu vou falar mais, entender como que é isso. E aí, ele é transladado e a igreja fica escura, triste, vazia. E o sacrário fica com a porta aberta, vazio. A gente sentia a ausência de Nosso Senhor, que foi preso e levado pelos sacerdotes, né? Aí tem a vigília. Nosso Senhor foi levado durante a noite. Ele estava no monte orando, alguns estavam perto, depois vieram todos os apóstolos, todos não, exceto Judas, que estavam com os soldados e fazia parte, ele tinha que combinar e mostrar quem era Jesus para os soldados, prendê-lo. Antes disso, Jesus disse: olha, ninguém toma minha vida, eu a dou livremente. Porque ele é Deus, ninguém pode capturar Deus. Dizer: oh, Deus, senta aqui, faz o que eu quero. Não tem isso. Então ele se entregou. E o que aconteceu? Eu já estou terminando, tá? Não tem problema. Aí Jesus, no Monte das Oliveiras, soldados vieram para prender. Aí os soldados perguntaram. Eles chegaram, aí Jesus perguntou:
a quem quereis? Aí os soldados disseram, com Judas, a Jesus o Nazareno. Aí Jesus diz, eu sou. Uma coisa interessante é porque lá em Moisés, na sarça, que eu comecei falando, quando Moisés chegou e foi falar na sarça que representava Deus, Moisés perguntou quem que era que estava falando. E Deus disse, eu sou o que sou. Porque Deus não pode revelar o nome dele pra gente. O nome representa a essência de uma pessoa. Né? Os nomes, antigamente, os nomes tinham sempre um significado. Por exemplo, meu nome significa do pai, paterno, Patrick, né? Em inglês Patrick, que vem do latim patricius, radical patri, pai, paterno. Os nomes tinham um significado, então Deus não poderia revelar o nome dele, porque Deus não pode revelar a essência dele, porque nós somos muito pequenos. Então, Moisés perguntou, então quando me perguntarem o que eu vou dizer, quem é o Senhor, ele vai dizer. Aí Deus revela o nome dele, eu sou o que sou. E o nome de Deus, né? Em hebraico, que vem em português, a gente não deve ficar falando, por causa do segundo mandamento. Mas o nome de Deus é Javé, que em hebraico é Jeová, que significa eu sou o que sou. Quando os soldados vieram e Jesus perguntou, a quem quereis? Aí os soldados falaram, a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu, ego sum, eu sou, porque ele é Deus, é o nome dele. Eu sou o que sou. Aí diz o Evangelho no original, quia dixit, ego sum, abierum retrorsum et citiderum in terra. Quando Jesus disse, eu sou, todos que estavam ali diante de Jesus, eles foram empurrados para trás e jogados no chão. Porque Jesus falou o nome dele. Ele é o 3 vezes santo. Lembra que no Antigo Testamento lá, quem entrasse em pecado no santuário morria? Por causa representava Deus. E ali eles estavam diante de Deus. E não sabiam. Alguns sabiam, claro, né? Mas os soldados não tinham fé. Então Jesus foi entregue, ele foi preso, ele ficou a noite inteira pendurado. Existe até hoje lá em Israel, o lugar onde Jesus foi preso. Ele ficou pendurado, com as mãos assim amarradas, no fundo da casa do sumo sacerdote, que tinha uma prisão. Ele ficou num lugar escuro, pendurado assim a noite inteira. Era muito fácil para ele sair dali, era só estalar o dedo. Mas ele se entregou, ele quis se entregar. Bem cedo, antes do galo cantar, antes de tudo, teve um sinédrio, né, que era um tribunal de acusação. Os sumos sacerdotes vieram e foram condenar Jesus. E tem toda aquela narrativa, né? Vocês vão ver isso tudo na celebração da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa, 3 horas da tarde. Também procurem alguma igreja. Não tem missa Sexta-feira Santa. É o único dia do ano que não tem missa. Não pode ter. É como que a continuação da missa de quinta. É o tríduo pascal, quinta, sexta e sábado. Ah, mas Jesus estou no domingo. Sim, mas é porque para a igreja a véspera já é o dia seguinte. Entendeu? Então o sábado santo, à noite, já é domingo. Por isso que a ressurreição a gente canta já no sábado. E aí, tem todo o relato, Jesus foi condenado e foi flagelado às 9 horas da manhã. Né? E tem todos aqueles relatos. Ana Catarina Meric conta várias coisas que Jesus disse para ela. Foi horrível, foi terrível. Qualquer pessoa já tinha morrido. Porque eram soldados. Eles estavam revezando entre si. Então quando um cansava, vinha outro. E não era uma varinha de jabuticaba. Era um feixe de corda com metais e ossos na ponta que batia na carne e dilacerava. Dava para ver os ossos de Jesus.
Ele foi flagelado. Às 9 horas da manhã, depois ele voltou para o sinédrio. Nossa Senhora, a mãe de Jesus, imagina para uma mãe deles. Imagina a dor dela. Por isso que nas imagens de Nossa Senhora tem uma coroa no coração dela, até perfurada. Porque o profeta Simeão, quando Jesus era menino, ele disse: olha, uma espada de Deus vai transpassar o seu coração. Imagina para uma mãe ver um filho morrer desse jeito. Jesus foi crucificado meio-dia. Ele teve que carregar a cruz. Ele foi crucificado. E sob insultos, cuspes, chutes, pontapés, muitas coisas. E diz a Sagrada Escritura que houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde. Tudo escureceu. E todas as pedras tremeram. Tem um hino antigo que diz assim: ao cristão que vês as pedras estalarem de pesar, já não queiras mais que elas, insensível, te mostrar, porque até as pedras estalaram e a gente passa diante da cruz como se fosse um nada. E aí conta também a Sagrada Escritura que o véu do templo, aquele que separava o santo dos santos dos santos, do Yom Kippur, ele se rasgou de alto a baixo. Às 3 horas da tarde, Jesus deu um grito muito forte e expirou, entregou a alma, né? Ele disse, como que é? Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele falando com Deus Pai. Por fim, Nosso Senhor é tirado da cruz e levado ao sepulcro. Né? Um dia muito triste, muita dor para Nossa Senhora, inclusive, né? Que estava vestida uma roupa de luto, porque ela sabia que Jesus ia morrer naquele dia. E isso Ana Catarina me conta também, Ana Catarina Emerick. E no filme, Nossa Senhora, no filme do Mel Gibson, ele respeitou isso. Nossa Senhora, primeiro, ela não está desesperada, porque quem desespera é porque não confia em Deus. E Nossa Senhora nunca pecou. Então ela não estava desesperada, ela estava muito dolorosa, mas não desesperada. A fé dela nunca vacilou. E Jesus entrega, né, na cruz. Santa Beta Catarina Emerick fala que Jesus disse para ela, quando ele foi falar com São João, o apóstolo amado, ele estava para morrer, estava Nossa Senhora e o apóstolo João, o único que ficou. Os outros, de medo, foram embora. Jesus tinha tanto sangue no rosto e no olho que ele não conseguia enxergar. Jesus contou para ela que ele teve que fazer muita força com os olhos para poder abrir, porque o sangue tinha secado e fechado a vista. E aí, finalmente, ele conseguiu ver. O olho direito dele não dava, porque ele levou tanto soco no rosto que o olho dele se fechou, ficou todo inchado. E aí, ele olhou para Nossa Senhora, igual discípulo amado, e disse, mulheres, esse é teu filho, filho, esse é tua mãe. E aí ele nos entregou, inclusive, como filhos. A igreja vê nisso, Jesus entregando a mãe dele como nossa mãe. Né? E Jesus se entrega assim como eram os cordeiros antigamente. Na Páscoa ele morre uma vez por todos por nossos pecados. Sofre de uma vez por todas. Né? E aí, Sábado Santo. Sábado Santo, durante o dia, claro, durante toda essa semana, é uma semana para a gente manter silêncio, respeito e oração. Não é um dia de festa, não é para passear. A gente não pode, não é feriado prolongado, não é para... Claro, não é pecado se for para o sítio, digamos assim, para um lugar. Mas não é um dia de comemorar. A gente não pode ser insensível, né? Com o nosso Deus. No Sábado Santo ainda continua no clima de silêncio. Em alguns lugares é rezado o ofício de trevas. O ofício de trevas depende do lugar. Às vezes é rezado na quarta-feira, ou sexta-feira santa, ou sábado santo. Ofício de trevas, como é chamado, né?
E aí, depois de vésperas, já é a ressurreição de Nosso Senhor. Porque daí, quinta, sexta, sábado, 3 dias, Jesus disse que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Ele ressuscitou, o sepulcro estava vazio. E aí tem um hino muito lindo que Mozart, já ouviu falar de Mozart? Ele falou assim que jogaria todas as obras dele no lixo para poder ser o autor desse hino, que é cantar. No Brasil não é cantado, é muito raro alguém que faz. É cantado uma versão, não é igual ao original. Esse aqui eu tenho o original, uma tradução do original, que é cantado finalmente alegria. Acabou o luto, acabou a tristeza, Jesus morreu na cruz por mim. Então a igreja canta solenemente o aleluia. E nesses dias a gente não pode falar aleluia e não tem aleluia na missa. Esse é outro detalhe importante, já para terminar. Porque a palavra aleluia tem várias traduções, pode dizer, né? Mas tem uma que diz que aleluia é de 2 palavras do hebraico que fala Hale-Yahweh, que significa a felicidade e a alegria está em Deus. Então a gente só canta essa alegria de novo no Sábado Santo, no domingo. E aí esse hino do anúncio da Páscoa, do anúncio da vitória de Cristo, começa: exulta de alegria a multidão dos anjos, exultam as assembleias celestes, ressoem hinos de glória, porque todo o céu e a terra, todos proclamam a majestade de Cristo. Ele é Rei, Ele é Deus. Para anunciar o triunfo de tão grande Rei. Rejubile também a terra, inundada por tão grande claridade, é a luz de Cristo. E por isso tem o Círio Pascal, que tem feito o fogo santo, que é belíssimo, é belíssimo. Tudo tem um gesto, um significado, eu não vou explicar tudo porque demora muito. E a gente não tem a noite inteira. E aí, alegra-se a igreja nossa mãe, adornada com os fulgores de tão grande luz. Nesse momento, todos estão com velas nas mãos. A igreja começa no escuro, né, em silêncio, a missa começa em silêncio, aí o padre entra solenemente com o círio, vai dizendo: eis a luz de Cristo, e vai entrando, né? E vai progressivamente, vai iluminando a igreja, que daí, assim como todos vão sendo na vela, é a luz de Cristo. E vós, irmãos caríssimos, aqui reunidos para celebrar o triunfo do céu. Aí tem outra parte aqui, que vai falando sobre a noite própria da ressurreição, que é o sábado santo, já domingo, né? Ó noite ditosa, em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra com Deus. Nós vos pedimos, Senhor, que este círio, o círio representa Cristo, assim como o altar, consagrado ao vosso nome, arda incessantemente para dissipar as trevas da noite. Que é um símbolo do quê? Para dissipar as trevas do pecado, né? Da escravidão e da morte do faraó, da escravidão de Satanás. Na outra parte ele diz: esta é a noite. Esta é a noite santa, que afugenta os crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores e dá alegria aos tristes, derruba os poderosos dos tronos, dissipa os ódios, estabelece a concórdia e a paz. Por quê? Porque o céu se abriu novamente. E agora a gente pode ir para o céu. Tá? Se eu quiser aceitar a graça de Cristo. Nesta noite de graça, aceitai, Pai Santo, esse sacrifício vespertino de louvor, que na solene oblação do círio, pelas mãos do sacerdote vos é oferecido. Esta é a noite que liberta das trevas do pecado a corrupção do mundo, aqueles que por hoje toda a terra creem em Cristo. Noite que restitui a graça e reúne a comunhão dos santos. Uma coisa que é proposital é uma missa muito demorada. Mas por quê? Porque é uma vigília. Porque isso é no sábado. No sábado santo. Tem a vigília da quinta-feira para a sexta também. Né? Que alguns ficam a noite inteira. Eu costumo ficar a noite inteira. Mas não é obrigatório, não. E o que é obrigatório? Disso tudo que eu estou falando.
só uma coisa que a igreja obriga. Na sexta-feira, jejum. Só. O que é jejum? Fazer uma refeição completa. E um pequeno lanche, se preciso. Em outro horário. Uma refeição completa, tipo um almoço ou janta. Só um. Sem carne. O que é carne para a igreja? Para a igreja, carne é tudo aquilo que não é peixe nem frutos do mar. Mas, tipo, ovos e leite, derivados, você pode comer, tá? Agora, por exemplo, carne de boi, carne de galinha. Ah, é carne branca, não tem nada a ver isso. Carne de porco, carne de jacaré, não pode, é pecado grave, inclusive. E também não fazer o jejum é pecado grave, por causa da lei da igreja. É só isso que a igreja obriga. Dessas celebrações todas, é claro que é bom que a gente tem que ir, pô, a gente é cristão. Sim. Mas a igreja não obriga. Depois disso, que a gente é obrigado a ir no domingo, né? A missa no domingo. A missa do sábado santo será obrigado a ir. É obrigado a ir no domingo. Mas quem vai no sábado santo já cumpriu do domingo. Certo? Entendido? É só isso. E assim termina a Semana Santa. Amém? Amém. Alguma pergunta? Desculpa por ter falado tanto.